Graça e paz, amado, amada do Senhor, tudo bem? Olha só, bem-vindo ao canal do Profetas em Movimento. Vou pedir um favor para você, antes de nós entrar na mensagem, para que você se inscreva em nosso canal, para que você dê aquele like, aperte o sininho para que você venha receber as notificações de quando entrar vídeo novo no canal, tá bom? Muito obrigado por estar assistindo, muito obrigado, tenho certeza que o nosso Deus direcionou você a entrar nesse canal agora e assistir esse vídeo, e sei que o Senhor vai falar muito com cada um de nós, tá bom? Então, vamos para a palavra? Vamos lá então, vamos falar sobre a palavra de Deus, vamos ministrar a palavra de Deus, e hoje eu quero falar sobre o livro de Neemias. Eu gostaria de trazer uma mensagem poderosa para você, a respeito de Neemias, a respeito daquilo que Neemias fez, a respeito de como que Deus usou Neemias para que os muros eles fossem reconstruídos, para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia, você está com ela. Abre a sua Bíblia então no capítulo 1 e no versículo 3, e nós já vamos fazer a leitura. Abriu a sua Bíblia? Diz bem assim: e eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estavam vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido esse relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias, coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Eu gostaria de ficar nesses versículos e explicar para você o contexto, o que estava acontecendo. O povo de Israel estava em cativeiro. Neemias era o copeiro do rei. E nós vemos aqui que Neemias era um homem de confiança do rei. O nome Neemias significa Deus consola. Pouco se sabe sobre a família de Neemias. Pouco se sabe a respeito da linhagem de Neemias. Nós sabemos que ele tem um irmão por nome Hanani, lá no Neemias capítulo 7, versículo 2. E no momento que ele foi informado da crítica situação de Jerusalém, ele estava, como eu falei, estava exercendo a função de copeiro do rei. Ele era um homem de confiança do rei. E o rei Artaxerxes, ele tinha Neemias como um homem de suma importância, porque ele não só experimentava o vinho do rei, mas ele impedia que o rei fosse envenenado por outras vias também. Então nós vemos que por ele ter demonstrado, mesmo sendo estrangeiro, mesmo estando em terra estranha, mas ele demonstrado a sua fidelidade para com Deus dele, o Deus de Israel, o rei tem suma confiança nele. Então Neemias, ele se torna um homem importante no reinado de Artaxerxes. Ele se torna um homem importante e em destaque também nesse reinado. E ele serve o rei de todo o coração, ele encontra favor diante do rei. E a primeira lição que nós devemos tirar dessa passagem, da história de Neemias, é que quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos homens, mulheres que realmente dão um bom testemunho, nós vamos encontrar favor diante dos homens. Neemias encontra favor diante do rei. Neemias, ele ocupa um cargo importante diante do rei. A vida do rei é confiada a Neemias, para você ter noção, para você ver o tamanho da importância de um testemunho vivo. Então, se você é um homem, uma mulher de Deus, e você quer ter confiança diante dos homens, quer alcançar favor, como Provérbios fala, que o justo, ele alcança bons olhares e favor diante dos homens, eu quero dizer para você também, que você vai alcançar favor, que você vai alcançar diante dos homens, sabe, tudo aquilo que é necessário para que nós venhamos fluir. Se você quer fluir em algo, se você quer alcançar algo, não agrade homens, mas agrade
a Deus. Se você agradar a Deus, você vai conseguir chegar em lugares aonde Neemias também chegou. Mas o que nós vemos aqui, que Neemias, ele 14 anos depois de que Esdras entra na cidade com a sua comitiva, para ver o que estava acontecendo na cidade, Esdras, ele vê que o templo ele tinha sido construído. Então Esdras olha a construção do templo e vê que o templo já estava pronto, mas Esdras observa algo muito peculiar. Ele observa que o povo estava desobediente. Fale comigo, desobediente. O povo estava desobediente, o povo tinha casado, os homens tinham casado com mulheres estrangeiras. E pelo fato de casar com mulheres estrangeiras, a fé estava sendo misturada. Então os cultos, a adoração a Deus estava sendo misturado com paganismo. O povo não estava mais ouvindo, os sacerdotes, os príncipes também já não estavam mais alinhando o caminho, não estavam dando mais um alinhamento para o povo. E eu quero dizer algo para você muito importante. Cada vez que Deus tem que levantar um profeta, é porque líderes que Deus estabelece falham. Deus sempre levantou seus profetas na falha ou na desobediência de algum líder. Então quando esse líder falha, quando o pastor falha, quando a igreja, quando a liderança, quando aqueles que eram para conduzir o povo falham, Deus vem e levanta um profeta, porque o profeta ele tem o quê? Ele tem compromisso, ele tem o compromisso com o pastor, ele tem o compromisso com o líder, mas a responsabilidade dele é com a palavra, é com Deus. A responsabilidade de um profeta não é com o pastor, não é com o líder, para não se corromper, mas o profeta ele tem uma personalidade de resistência, ele tem uma personalidade muito forte, de quebrantamento. E quando nós vemos um profeta que chora, nós vemos o profeta Jeremias, que era conhecido como profeta chorão. Por que Jeremias chorava? Jeremias chorava porque Deus estava triste. Não é porque ele tinha problema emocional, não é porque Jeremias ele era almático, mas ele chorava por tristeza, porque Deus também estava triste. Quando Deus está triste, o profeta também está triste. Mas quando Deus está alegre, o profeta também está alegre. Quando Deus está alegre, o profeta também está em festa. Quando Deus está alegre, o profeta também está cantando e saltando de alegria, e cantando júbilos, sabe, está dizendo que Deus é maravilhoso, o povo está em festa. Mas aqui, Neemias, ele se levanta, Neemias, ele vem como um líder, ele vem como alguém que vai liderar o povo para um novo estágio. Nós vemos aqui que as portas de Jerusalém, e nós vemos que os muros de Jerusalém, eles estavam caídos. A Bíblia diz que os muros estavam destruídos, estavam em ruínas, e as portas estavam queimadas. Então a missão de Neemias aqui agora, não é construir o templo, mas é erguer os muros e erguer as portas, porque os muros simbolizavam o quê? A força daquela cidade. Os muros simbolizavam naquela época a força, o vigor de uma cidade, e as portas significavam a honra, significavam aquilo que era dignidade para a cidade. Então, uma cidade sem muro é uma cidade que tem símbolo de fraqueza. Uma cidade sem porta significava uma cidade sem dignidade. Então era importante para eles, para o simbolismo da época, reconstruir, levantar os muros. Mas a Bíblia diz que os muros estavam destruídos, a Bíblia diz que as portas estavam queimadas. Mas Neemias, quando ele olha a situação, ele vê aquela situação do povo, Neemias, ele fica triste, ele fica chateado. E o rei, como conhece ele, o rei pergunta: Neemias, o que está acontecendo contigo? O que procede? O que houve com você? Você anda cabisbaixo, você não está mais fazendo as tuas obrigações como você fazia antes. E ele nota isso, e Neemias fica um pouco quieto ainda, porque o homem de Deus, ele escolhe o tempo para falar. E a Bíblia diz que Neemias, ele entende tudo isso, ele quebranta o seu coração,
e as notícias não são boas a respeito do seu povo. Ele amava, Neemias era um patriota, ele amava o seu povo, e ele diz bem assim: eu vou orar e vou buscar a presença de Deus, eu vou orar e vou buscar aquilo que Deus tem, como que eu vou fazer para poder ajudar o meu povo. E Neemias se levanta num tempo de crise, ou melhor, Neemias se dobra num tempo de crise, porque tempo de crise é tempo de se dobrar, tempo de crise é tempo de nós cair com o nosso rosto em pó, tempo de crise é tempo de você clamar, tempo de crise é tempo de você pedir socorro para Deus, tempo de crise é tempo de se humilhar, tempo de crise é tempo de ir para o secreto, tempo de crise é tempo de você não ver as oportunidades que estão sendo perdidas, mas encontrar uma oportunidade de se encontrar em Deus, de ser achado, de se abandonar na presença de Deus. É uma oportunidade que nós temos de ir para a presença de Deus e lá ficarmos na presença de Deus e pedir que o Senhor venha com socorro. E a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente no momento da nossa angústia, no momento da nossa aflição. Neemias, capítulo 1, versículo 4, diz bem assim: assentei-me e chorei. Assentei-me e chorei. Tempo de crise é tempo de parar. Tempo de crise é tempo de chorar. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E Neemias estava passando por um tempo onde ele tinha que buscar a presença de Deus. A crise significa tanto ameaça quanto oportunidade. Neemias, ele era um honrado oficial do rei da Pérsia. Ao tomar conhecimento da situação de Jerusalém, ele se sentiu tocado em fazer algo. Mas como é triste nós sentimos tocado em ajudar e não poder. Como é triste nós ver alguém em situação de risco, alguém em situação de miséria, e não poder fazer nada. Como é triste nós ver o nosso povo passando por necessidade, no lugar de onde nós viemos, passando por calamidade, e nós não podemos fazer nada. Neemias sentiu tocado, mas antes de tudo, ele fez sua longa oração a Deus, lá em Neemias, capítulo 1, versículos 5 ao 10. A Bíblia diz que ele jejuou com quê? Ele orou com lágrimas, ele orou com lamento, com jejum, com adoração, com súplica, confissão de pecados e intercessão. O que quer dizer isso? É um exemplo de como nós devemos orar, um exemplo de como nós devemos buscar, de como nós devemos nos portar no momento da crise. Ele seguiu o que Deus declarou em 2 Crônicas 7 e 14. Hoje, no meio de nós, no meio da igreja, nós muitas vezes, no momento da crise, nós queremos ficar inventando coisas, em vez de nós irmos para o joelho, em vez de nós nos dobrarmos diante de Deus. No meio da crise, muitas vezes nós queremos criar situações que Deus não mandou nós criar, que Deus não mandou nós fazer. E a pior frustração de um homem é ter sucesso naquilo que Deus não mandou ele fazer. E não quer dizer que você não vai ter sucesso quando você vai fazer alguma coisa, mas a maior frustração do homem não é ser fracassado naquilo que ele fez no meio da crise. A maior frustração do homem é não ter sucesso, ou ter sucesso naquilo que Deus não mandou ele fazer. Quem sabe você está me assistindo, você é um homem de sucesso, você é uma mulher de sucesso, naquilo que Deus não mandou você fazer. Muitas vezes eu busquei sucesso, muitas vezes eu busquei algumas direções para a minha vida, e até alcancei sucessos, mas é tão triste, nós temos sucesso naquilo que Deus não mandou nós fazermos, naquilo que Deus não mandou nós exercitar. Então eu não sei você que está escutando essa mensagem, quem sabe você é uma mulher, um homem de sucesso, que está sentado no seu carrão, está dirigindo o seu carrão, está dentro do seu apartamento, está no televisor que você conquistou, mas mesmo assim você se sente vazio, porque sucesso de verdade é obedecer e fazer a vontade de Deus. Isso é sucesso. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado significa sucesso. O homem bem-aventurado é um homem de sucesso, é um homem que decide fazer a vontade de Deus. Paulo era um homem de sucesso, Estevão um homem de sucesso, Evan Roberts um homem de sucesso, Moody um homem de sucesso,
John Wesley, homem de sucesso. Pedro, homem de sucesso. Homens que não tiveram, muitas vezes, humanamente, aparentemente, na sua vida capital, na sua vida, como eu posso dizer, na sua vida financeira, um sucesso que hoje pregadores têm, com muito menos carga que esses homens carregavam. Porque hoje um sucesso de um pregador é medido por quantos likes, por quantos seguidores. Hoje o sucesso de um cantor é medido pelo valor do cachê dele, quantas pessoas ele alcança. Mas o sucesso de um homem de Deus é fazer a vontade daquele que chamou. O sucesso de um homem de Deus é estar no centro da vontade dele. O sucesso de um homem de Deus é viver em plenitude aquilo que Deus chamou para fazer. Nem que para isso ele tenha que perder a sua vida, nem que para isso ele tenha que abrir mão dos seus projetos, nem que para isso ele tenha que deixar as suas coisas de lado. Mas o que importa para um homem de Deus é ter sucesso cumprindo o chamado daquele que chamou ele, ouvindo e respondendo, sabe, respondendo aquilo que Deus tem chamado. O teu sucesso não é ter uma empresa, o teu sucesso é que a tua empresa tenha Deus. O teu sucesso não é que você tenha Deus, o sucesso de um crente é que Deus o tenha. Muitas pessoas têm Deus, mas poucas pessoas Deus tem elas. Muitas pessoas têm a palavra, mas poucas pessoas se tornam a palavra. Sucesso de um crente é quando você se torna a palavra. Sucesso de um crente não é quando você tem Deus, mas é quando você te tem, e Ele pode te usar para fazer a vontade dEle. Ele pode usar você para que você venha ser um instrumento, uma testemunha de Deus na terra, sem querer nada em troca, sem querer que venha dinheiro, sem querer que venha fama. Importante é que ele cresça e que nós venhamos diminuir. Neemias, ele tinha um coração voltado para a palavra de Deus. Neemias, ele queria ver a glória de Deus novamente sendo erguida. Ele não queria ser a sua glória, porque se Neemias quisesse continuar com a sua glória, ele iria continuar aonde ele estava, porque aonde Neemias estava, Neemias já tinha a sua honra. Aonde Neemias estava, Neemias já tinha a sua relevância. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele coloca pessoas nos lugares certos. Ele coloca homens em lugares certos. Neemias era o homem certo, no lugar certo, que fez a coisa certa. Não adianta você ser a pessoa certa como Davi, mas ficar no lugar errado e fazer a coisa errada. Muitas vezes nós somos a pessoa certa, mas no lugar errado e fazendo a coisa errada. Davi, ele era o homem certo, ele fez a vontade de Deus desde criança, desde menino. Mas Davi, numa distração, ele era o homem certo, mas ele, ao invés de ir para a guerra, ele ficou no lugar errado. Era de costume dos reis ir para a guerra junto com o povo, junto com o seu exército. Davi era o homem certo, Davi era o guerreiro certo, Davi, ele tinha o chamado certo, ele tinha o Deus certo. Mas Davi, ele ficou no lugar errado naquela ocasião. Ele ficou dentro do palácio, ele ficou no palácio, e por ficar no lugar errado, ele também praticou a coisa errada. Então olha para mim, não adianta você ser o homem certo, ser a mulher certa, não adianta Deus te colocar em lugares estratégicos, se na hora que Deus precisa te usar, você pretende ficar no lugar errado, fazendo a coisa errada. Que eu e você venhamos ser as pessoas certas, no lugar certo, para fazer a coisa certa. Neemias era o homem certo de Deus, no lugar certo que Deus tinha colocado, e ele decidiu fazer a coisa certa. Ele podia decidir ficar, mas Neemias disse: não, o meu povo está sofrendo, os muros estão destruídos, os portões estão queimados, nosso país, Jerusalém, ela está derrubada. Não adianta ter uma casa bonita, não adianta ter um templo erguido, se a impressão que
passa é de falta de intimidade, é de falta de força, é de falta de dignidade. Jerusalém, Esdras, ele vem, Zorobabel, ele vem antes, com 42.360 homens, 42.360 judeus, e ele começa a construir, ele começa a construção pelo alicerce, mas Zorobabel, antes de começar a construção, ele diz: nós vamos firmar um altar para Deus. Sobre o altar eu vou falar na próxima ministração, assista a próxima ministração, e nós vamos falar sobre o altar de Deus. Zorobabel, ele monta o altar, e depois o templo é construído, o templo é erguido, mas o que acontece? Mesmo o templo sendo erguido, os muros ainda estavam destruídos, as portas ainda estavam incendiadas. O que significa isso? Que não adianta nós termos um templo bonito, não adianta nós termos um louvor bonito, não adianta nós termos uma oratória bonita, não adianta nós termos uma casa bonita, não adianta nós termos cantores, pregadores, não adianta nós termos mármores na nossa igreja, um telão, não adianta nós termos tudo do bom e melhor, se os nossos muros estão fragilizados, se as nossas portas estão queimadas, se os muros que demonstram força, que não deixam que a nossa intimidade venha a ser exposta para os inimigos conseguiam ver Jerusalém, e ver a intimidade, ver a fragilidade que havia dentro de Jerusalém. Eles olhavam para as portas queimadas, e do que adianta você ter um templo bonito, mas os muros destruídos, e as portas queimadas, do que adianta você ter uma boa pregação, mas os muros da santidade e da moral estarem destruídos, as portas estarem queimadas? Do que adianta você ter um grande ministério? Do que adianta você ter um grande nome na convenção onde você serve? Do que adianta se o teu nome é citado em todos os lugares, mas você sabe que os teus muros estão derrubados? Neemias disse: não adianta, o povo está em lamento, o povo está sofrendo, os muros estão caídos, as portas estão incendiadas. E Neemias pede, mas antes de pedir ele ora a Deus, ele chora. E o que eu gostaria de falar para vocês nessa ministração, é que nós venhamos entender, que para que os nossos muros sejam levantados, e as portas da nossa alma sejam restaurados, nós precisamos agir como Neemias. Olha só a intercessão de Neemias. Ele orou durante 4 meses. 4 meses antes de ir na presença do rei. Nós podemos contar no livro de Neemias, no mínimo, 11 orações registradas. A oração é a chave dos céus. A oração é o que move. A oração é o que constrói. A oração é o que levanta a moral do povo. A oração é o que nos protege. A oração é o que edifica muros. Ele ora. A oração é que muda o coração do rei. A oração é que muda as circunstâncias. Quem sabe se Neemias fosse apenas chorando, ele seria mais um. Por mais que o rei gostasse dele, tinha empatia por ele, se não é Deus mudar o coração, Neemias não teria uma resposta positiva. A oração é a chave. Neemias não entrou em desespero. Quem ora não entra em desespero. Quem crê em Deus não entra em desespero. Quem crê em Deus, ele crê na palavra de Deus. Ele sabe que Deus vai vir com socorro. Neemias vê a situação desesperadora do povo.
Mas Neemias não entra em desespero. A Bíblia diz que ele assentou-se para orar e chorar na presença de Deus. Ele orou abundantemente. Sabe qual é o nosso problema? Nós não oramos em abundância. Nós não oramos porque nós não cremos no poder da oração. Se a igreja cresce no poder da oração, nós viveríamos com nossos joelhos dobrados. Nós viveríamos clamando, buscando a presença de Deus. Mas o problema é que a igreja não ora, porque a igreja ainda não descobriu a potência, a arma, a bomba que é a oração na mão de um crente. Mas que nessa ministração, Deus venha tocar a mim, venha tocar você, para que nós venhamos, sabe, ter tempo de oração de qualidade, sermos abundantes em oração. Paul Yong-Chu fala: ore até aprender a orar, ore até aprender a orar, ore até aprender a orar. Nós precisamos buscar a presença de Deus, até encontrar. O reino de Deus, ele é tomado por violência. O reino de Deus, ele é tomado por violência. Que nós venhamos em nome de Jesus tomar esse reino por violência. Neemias não entra em desespero, mas ele ora, ele busca a presença de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha trabalhar na nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha ministrar o nosso coração. Neemias, ele ora abundantemente. O segredo da vitória, o segredo que nós devemos acessar é a oração abundante. Que nós venhamos ser fortes em oração, que nós venhamos ser fortes em clamor. O que a igreja brasileira precisa entender é que um avivamento não vem por show, um avivamento não vem por sermões muitas vezes alegórico. Um avivamento vem do anonimato, um avivamento vem quando nós dobramos o nosso joelho na presença de Deus, e na presença de Deus nós nos encontramos e nos abandonamos. Que em nome de Jesus nós venhamos descobrir essa chave e virar essa chave da oração na vida da igreja. Ele orou a Deus. Olha o segredo da intercessão de Neemias. Ele disse: ó Deus, ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com os que te buscam, para aqueles que te amam, e guarda os seus mandamentos. Neemias capítulo 1 e versículo 5, olha como que ele chega diante de Deus. Nós devemos aprender a interceder, como Neemias também aprendeu. Ele não começou uma oração pedindo, mas ele iniciou uma oração adorando a Deus. Sabe qual é o nosso problema? Nós vamos para Deus, nós viemos para a igreja para pedir. Igreja não é lugar de pedir, igreja é lugar de adorar, igreja é lugar de glorificar, igreja é lugar de celebrar, lugar de pedir. É no secreto do nosso quarto, aonde Deus nos ouve. Neemias, ele entra adorando o nome do Senhor. Ele pede para Deus após muito tempo. Olha só a segunda característica. Ele entra e ele exalta a Deus. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível. Com essa expressão, Neemias mostra-nos como orar corretamente antes de pedir, de suplicar. O crente deve adorar, exaltar o nome do Senhor. Há pessoas que costumam orar de forma egoísta, suplicando bênçãos para si. Neemias começou adorando, considerando que seu Deus era o Deus dos céus, e que estava na presença do Deus grande e terrível. Ele não encontrou expressões que demonstrassem a grandeza de Deus. Certamente, ao chamar Deus de terrível, ele quis dizer que Deus de Israel é o Deus dos grandes feitos, o Deus das maravilhas. Ele conhecia a história do seu povo, ele sabia como Deus agira no passado, e com grande poder ele tinha libertado o povo do Egito, passando por grande deserto e conduzindo com mão poderosa a terra prometida. Não é porque Deus era um Deus ruim, não era porque Deus era terrível, não é porque Deus era um Deus de guerra. Eu quero dizer para você, o meu Deus, o teu Deus, ele não é um Deus de guerra, ele é a própria guerra. Aleluia, aleluia. Deus não é um Deus de guerra, Ele é a própria guerra. E se você estiver no lado do Senhor, e se você estiver intercedendo do jeito certo, você não vai estar só com Deus de guerra, a própria guerra vai estar no seu lado. Você vai vencer, você vai entrar nas batalhas, e Ele vai entrar contigo, e a certeza é de que a vitória já é tua, porque você mais Deus sempre será a maioria.
Olha que interessante, ele reconheceu a fidelidade de Deus. Ele diz bem assim: Deus, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam teus mandamentos. Antes de fazer qualquer pedido ao Senhor, Neemias exaltou a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas, que fizera quando concerto com o seu povo, desde que esses permanecessem em obediência aos seus mandamentos. O que nós percebemos aqui? O que nós estamos percebendo? Que Deus não está obrigado a guardar seu conserto com aqueles que desobedecem. Deus não tem compromisso com desobediente. Deus não tem compromisso com gente que não tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não abençoa pessoas, Deus abençoa princípios. Deus não tem que abrir porta porque eu sou crente, Deus abre porta porque eu estou cumprindo o princípio. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e ele nasce para o injusto também. Deus estabeleceu a mesma oportunidade para todos, mas a prosperidade, mas a bênção de Deus, ela vai fluir e as pessoas vão desfrutar somente aqueles que andam em obediência. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é porque Deus é teu pastor que Deus tem que te dar tudo. É porque Deus é teu pastor que você não vai sentir falta de nada. Nós muitas vezes nos enganamos com o versículo. Não é porque Deus é teu pastor que Ele tem que te dar as coisas. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Não é que nós temos que ter tudo, é que nós não teremos falta de nada, de absolutamente nada. Então Deus, Ele tem compromisso com a obediência. O alfabeto do mundo é A, B, C, D, mas o alfabeto do crente é obedecer. Obedeça. Você que está assistindo esse vídeo, coloque nos comentários, obedecer. O alfabeto do mundo é A, B, C, D, mas o alfabeto do crente é obedecer. Esse é o alfabeto dos céus. Que nós venhamos obedecer a palavra de Deus. Deus abençoa princípios. Ele honra a fidelidade de Deus. Olha aqui, vamos mais para frente entender algo mais interessante. Na questão da intercessão de Neemias, ele intercedeu pelo seu povo. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos, aos teus olhos e os teus olhos abertos, para ouvires em oração o teu servo, a oração que faço hoje perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Neemias 1:6, a parte B do versículo. Antes de pedir a Deus o que desejava em favor do seu povo, Neemias suplicou. Ele não saiu pedindo, mas ele suplica para o seu povo, ele suplica pelo seu povo. Ele suplica a Deus que ouvisse a oração que ele fazia. Ele queria interceder por Israel. Hoje existem necessidades enormes de intercessão. Existem muitos faladores, murmuradores em muitas igrejas, mas poucos intercessores. Com a chamada teologia da prosperidade, muitos aprenderam a decretar, determinar e exigir as bênçãos de Deus. Quem somos nós para decretar algo? Quem somos nós para exigir algo? Quem somos nós para dizer que Deus tem que fazer? Ele faz como Ele quer, na hora que quer, do jeito que Ele quer. Nós vivemos hoje uma teologia bagunçada, nós vivemos hoje uma mistura, nós vivemos hoje algo que faz com que crentes, em vez de se dobrar a Deus, querem que Deus se dobre a Ele, em vez de adorar a Deus, querem que Deus o adore, em vez de provar o amor deles por Deus, quer que Deus prove todo dia que os ama. Olha para mim, Deus já provou que me ama, Deus já provou que te ama, quando Ele enviou Jesus Cristo há 2000 anos atrás, para morrer naquela cruz por mim e por você. Então o que eu quero dizer para você nessa noite: dobre-se à presença de Deus. Não venha fazer com que Deus venha se dobrar por você. Ele já se dobrou na cruz do Calvário, quando Ele enviou aquele que Ele mais amava, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que nós fôssemos livres. Então Neemias, ele ora dizendo: Deus, faz de novo. Ele ora dizendo: Deus, cuida do povo. Ele ora dizendo: Deus, faz do teu jeito, mas se puder, ouve o clamor do teu servo. Ele não vai lá a implantar uma teologia em Deus. Ele não vai lá dizer: eu vim liberado da Síria até aqui, deixei todos os meus afazeres e agora tem que fazer. Ele clama, ele entra 4 meses em oração. Ele entra 4 meses em oração para pedir permissão, para ver se é a vontade de Deus. Tem gente que nem ora e vem dizer que é da vontade de Deus, nem busca e vem dizer que é da vontade de Deus. Misericórdia, que nós viemos aprender com os feitos desse homem,
que nós vamos aprender aquilo que Deus fez na vida desse homem. Oração não traz cachê, oração não traz fama, oração não traz multidões, mas ela atrai a presença de Deus. E se a presença de Deus estiver no lugar, as pessoas também estarão. Pare de querer buscar fama, pare de querer buscar multidões e atraia a presença de Deus. Você líder que está me ouvindo em todo o Brasil, ou quem sabe fora do Brasil por esse canal, eu quero dizer para você, pare de buscar resultados humanos e comece a gerar para Deus. Pare de querer fazer e comece a produzir para Deus. É muita gente fazendo e pouca gente gerando, é muito líder fazendo e pouco líder gerando. Deus não te chamou para fazer, Deus te chamou para gerar, e gerar um ambiente, uma atmosfera espiritual, uma atmosfera de santidade, uma atmosfera, sabe, de obediência a Deus. Clama ao Senhor, vá para o secreto do teu quarto, volte buscar a presença de Deus. Neemias, 4 meses, Neemias mesmo sabendo que ele tinha favor diante do rei, 4 meses ele ora, ele clama, antes de ter certeza que ele era o homem certo. Mas nós sabemos que Elias era o homem certo, no lugar certo, que fez a coisa certa, ao contrário de Davi, que era o homem certo, que ficou no lugar errado e acabou fazendo a coisa errada. Como eu falei, Davi era o homem certo, ele era um guerreiro, ele era chamado por Deus, mas ele estava no lugar errado. Era para ele ter ido para a guerra, ele ficou no lugar errado, e por ficar no lugar errado, ele também fez a coisa errada. Que eu e você, nós sabemos que somos os homens certos, você sabe que é o jovem certo, nós sabemos que somos os líderes certos, nós sabemos que estamos no centro da vontade, que servimos ao Deus certo, mas que nós não venhamos fazer como Davi, mesmo sendo o homem certo, ficou no lugar errado e acabou praticando a coisa errada. Em nome de Jesus, Neemias decidiu se colocar diante de Deus. Neemias decidiu se colocar. Outra consideração que eu quero fazer a respeito de Neemias é que ele fez uma confissão de pecado. Neemias 1, versículo 6, a parte B do versículo, diz bem assim: eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Esse certamente foi um dos pontos mais altos da oração de Neemias. Ele tinha consciência do seu pecado. A coisa mais triste num crente é quando ele olha pecado em todo mundo, mas ele não tem a capacidade de ver os seus pecados, as suas misérias. A palavra, ela não é para condenar pessoas, a palavra não é para corrigir os outros, é para corrigir a nós. O poder da palavra, o poder que a Bíblia tem, o poder da leitura da palavra, o poder de degustar a palavra, é que a palavra ela entra dentro do nosso coração e ela arranca tudo aquilo que é mal, ela faz nós ver o que há de mal em nós. Esse é o poder da palavra. E Neemias, ele não fica só pedindo perdão pelos outros, mas ele diz assim: perdoa, porque a minha casa também e meu pai pecamos contra ti. Esse foi um ponto alto. Deus não resiste um coração quebrantado. Deus não resiste quando nós nos quebrantamos. Deus não resiste quando nós nos humilhamos. Neemias, ele sabia que o povo estava em desobediência, e na condição de intercessor, confessou que se incluía entre os pecadores, como Paulo, que falava e disse: entre todos os pecadores aqui, eu sou o maior entre vocês todos. Neemias também, ele confessa e se incluía entre os pecadores, incluindo a casa do seu próprio pai. A partir desse momento, lançou semente de vitória. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós começamos a lançar semente de vitória na nossa vida. Neemias não orou como certos crentes oram, que encobrem os pecados do povo, que chamam pecado de fraqueza. Pecado é pecado. Pare de chamar pecado de fraqueza. Pecado é falta de santidade, é falta de convicção de quem Deus é. Que nesta mensagem nós venhamos parar de querer trocar os nomes. Hoje nós estamos falando no meio das letras, de faculdade de letras, sobre preconceito linguístico. Querem mudar o nome de tudo, querem mudar o significado de tudo para se tornar mais leve aquilo que é pesado.
o Espírito Santo, nesse momento, venha falar aos nossos corações. Que nós venhamos lançar semente de vitória. Ele confessa os seus pecados, ele confessou mais. De todos nós, todos nós nos corrompemos contra ti, não guardamos seus mandamentos, nem seus estatutos, nem os juízos de ordenança de Moisés e teus servos. Neemias 1:7. O intercessor, ele coloca-se no lugar daqueles de quem ele intercede. Neemias foi um intercessor exemplar, sabia do valor da confissão verdadeira, sabia que diante de Deus ninguém pode se esconder, como Davi, entendia que Deus tudo sabe, tudo vê. E ele falou: se subir até o céu, tu aí estás. Se subir no mais profundo lugar, o Senhor está. No mais profundo abismo, o Senhor também está. Então Neemias sabia da condição dele, sabe qual é o pecado que nós temos muitas vezes, de achar que Deus não sabe de todas as coisas. De achar que Deus não sonda nossos corações. Em Provérbios fala que muitos são os planos dos homens, mas Deus conhece a verdadeira motivação do seu coração. Muitos são os planos dos homens, mas Deus conhece a verdadeira motivação. Você pode ter o plano que você tiver, a Bíblia diz que ao homem é dado a oportunidade de planejar, mas a resposta certa vem do Senhor. E por que a resposta certa vem do Senhor? Porque Ele sabe a intenção do nosso coração. Pastor, mas eu planejei algo bonito para a igreja, eu planejei algo bonito, mas não está dando certo, pastor, porque Deus sabe que no fundo você não planejou para a igreja, você planejou metade para a igreja e metade para você. Deus, Ele compartilha a honra dEle com todos nós, e Ele vai te colocar na posição de honra sim, mas a glória dEle Ele não divide com ninguém. Cada vez que nós fizemos um projeto, que nós entendemos, muitas vezes inconscientemente, se 1% desse projeto a glória for para nós, Deus não dá a resposta certa, porque Deus conhece a motivação do nosso coração. Mas hoje à noite, hoje é tarde, hoje é manhã, eu não sei onde é que você está ouvindo essa pregação, eu não sei onde é que você está nesse momento. Quem sabe você está no leito de enfermidade, quem sabe você já foi intercessor, quem sabe você já foi uma mulher de Deus, um homem de Deus, que chorava porque você sentiu o coração de Deus triste, que se alegrava porque o profeta, o intercessor é assim, ele empresta suas emoções para Deus, ele empresta seu coração para Deus. Por isso que quando Deus está triste, o profeta também está triste. Por isso que Jeremias chorava, não porque Jeremias era emotivo, mas porque Deus estava triste com o povo. É por isso que alguns profetas se alegravam, porque Deus estava alegre. Quem sabe você é um intercessor, uma intercessora, ou quem sabe você apenas está ouvindo essa mensagem em algum lugar do Brasil. Eu quero dizer para você que Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste à sinceridade. Agora Deus abate o soberbo. E cada vez que nós achamos que Deus não conhece o nosso coração, cada vez que nós achamos que Deus não está vendo nada, nós estamos sendo soberbos demais, a ponto de ignorar a grandeza do terrível Deus, como o Neemias fala. Ó Deus grande e terrível, a ponto de ignorar a grandeza, a onipresença, a onisciência de Deus. Deus sonda os nossos corações, Deus sabe das nossas intenções. Então eu quero dar um conselho para você que está me assistindo: dobre-se, entregue-se à presença de Deus, deixa Deus fazer. Quanto antes você se dobrar, antes você vai lançar semente de vitória na tua vida. Para nós ir para o final dessa mensagem, ele se lembrava das advertências de Deus. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos. Números, Neemias 1:8. O povo de Israel tinha consciência de que Deus advertia acerca das consequências nefastas da desobediência. Uma das mais terríveis seria a dispersão em meio aos povos estranhos. Ele lembrava das advertências de Deus. Sabe qual é o nosso problema?
Muitas vezes nós não temos um profeta na nossa vida. E se você que está me assistindo tem um profeta na sua vida, dá um glória a Deus, dá um aleluia, diga graças a Deus pela vida dos profetas, porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. O profeta só entra quando o pastor, quando o líder da congregação falha. Neemias, ele entra porque todo mundo está em desobediência, o templo está pronto. Esdras constrói o templo, está lindo, o templo está construído de novo. Zorobabel vem antes e constrói os alicerces, levanta um templo, levanta primeiro o altar para Deus. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas os muros ainda estão destruídos, as portas ainda estão queimadas. Os muros significam a força de uma cidade, as portas significam a integridade, a moral de uma cidade. Todo mundo podia entrar ali. Quando uma igreja, quando um ministério, quando um homem, uma mulher estão com seus muros destruídos, todo mundo zomba, porque todo mundo consegue ver as suas fraquezas. Quando as portas estão destruídas do ministério, todo mundo entra e sai, tem acesso, machuca, dá risada, é um terreno livre para o inimigo agir. Neemias sabia da importância de Jerusalém ter seus muros restaurados e suas portas também restauradas. Ele chora por isso. Do que adianta ter um templo bonito, mas os muros não serem edificados e as portas não estiverem ali firmes. Então Neemias vai e clama a Deus. E ele começa a erguer. Ele começa a trabalhar depois de tudo isso. Ele começa a reerguer os muros de Jerusalém, a edificar as portas. Irmãos, nós também devemos ter portas e devemos ter muros edificados. Os muros vão impedir que as pessoas venham zombar da gente. Não adianta a gente ter o nosso templo bonito e os nossos muros fragilizados. Não adianta nossas portas estarem queimadas. Porta significa dignidade moral. Você é um homem, uma mulher de Deus que prega, que canta. Eu não sei para quem que eu estou falando, mas eu sei que estou falando para a família de Deus. Eu sei que estou falando para o povo de Deus. Eu não sei onde essa mensagem está chegando, mas eu tenho certeza que ela está repousando em um coração. E eu quero dizer para você que você precisa parar de querer construir altar público e começar a construir o altar secreto para Deus. Precisa parar de se preocupar em fazer e começar a gerar de novo para Deus. Você precisa reconstruir os muros que foram destruídos por tantas batalhas. E você precisa edificar as portas de novo da moral da sua vida, para que você venha voltar a viver algo novo em Deus. Mas para isso nós precisamos ter um profeta na nossa vida que nos advirta. Olha só, ele invocou também a misericórdia de Deus. Portanto, a palavra de Deus, reportando-se a palavra de Deus, ele orou: e vós vos converteis a mim, e guardei os meus mandamentos, e os farei então ainda, que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntareis, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar em meu nome. Neemias 1:9. Deus determina que o castigo de Judá seria sofrer 70 anos sob o reinado de Nabucodonosor, conforme predissera o profeta Jeremias. Em toda a terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Isso nos mostra que quando Deus tem um plano
para um povo, uma pessoa, as circunstâncias podem ser mais adversas, mas Ele é fiel para cumprir, e Ele faz cumprir o plano. Para castigar, Deus tem limites. Para abençoar, Ele é ilimitado. Sua benignidade é para sempre. Salmo 106, versículo 1. Deus estabelece um tempo para o castigo do povo, mas Deus não estabelece um tempo para a bênção. A Bíblia diz que a maldição, ela vai até a 3ª ou 4ª geração, mas a bênção do Senhor vai até 1000. Deus estabelece um castigo pela desobediência do povo, 70 anos de cativeiro, mas Deus não estabelece limite para as bênçãos, porque as bênçãos do Senhor são ilimitadas. Ilimitadas, amém? Por isso que você venha desfrutar da bênção de Deus. Ele intercedeu com objetivo. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com tua grande força e com a tua forte mão. Ó Senhor, esteja pois atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer ao teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Olha só, a intercessão de Neemias foi semelhante à de Moisés, quando Deus queria destruir Israel por causa da sua murmuração. A igreja de Jesus Cristo precisa de intercessores como Neemias. A igreja de Jesus Cristo precisa de gente como você. A igreja de Jesus Cristo não precisa de mais cantores, não precisa de mais pregadores. Nós já somos expert em palavra. Nós não precisamos mais de estratégia de evangelismo. Nós já sabemos tudo sobre evangelismo. Nós já sabemos tudo sobre Bíblia. Os nossos seminários estão superlotados. Sabe, as pessoas cada vez entendem mais da palavra de Deus. Mas quanto mais nós temos gente capacitada, quanto mais nós temos expert em evangelismo, quanto mais os nossos cantores, os nossos pregadores, quanto mais eles são ativados, menos intercessores nós temos. A igreja se move com intercessão. O maior ministério dos últimos tempos a ser levantado não vai ser o louvor, não vai ser a palavra. Todos esses são importantíssimos e eles são fundamentais para um avivamento. Mas o primeiro ministério que Deus levanta, antes de cada avivamento, é o ministério de intercessão. Uma igreja que não ora é uma igreja que vive de movimento, não de avivamento. Líder que não ora é líder que movimenta, não que aviva. Deus está nos chamando, e como um dos profetas em movimento dessa nação, eu tenho uma palavra para você, líder, que está me assistindo. Para de fazer e volte a gerar para Deus. Deus está chamando os profetas, Deus está chamando os pastores, Deus está chamando os evangelistas, Deus está chamando os apóstolos, Deus está chamando os mestres, para que nós venhamos deixar nossa nomenclatura de lado e nos tornemos intercessores das causas do povo, das causas que Jesus Cristo tem levantado. Nós temos que voltar a seguir a agenda do céu. Rasga a tua agenda, rasga os teus compromissos e assuma os compromissos que Deus tem te chamado. Pare de fazer e volte a gerar. Neemias fazia, e fazia muito bem, mas ele decidiu gerar algo para Deus, porque ele entendeu que Deus só colocou ele para fazer alguma coisa, porque sabia que no momento certo, poderia contar que ele ia ser o cara que ia gerar algo que vinha direto do coração de Deus para edificar o povo, para que a glória de Israel fosse restituída. Deus me chamou, Deus te chamou para que a glória de Israel, para que a glória de Deus seja evidente em toda a nação brasileira. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, que você vai ser ativado por essa palavra, e que você vai ser um intercessor,
Porque o maior ministério que existe antes de qualquer avivamento é o ministério de intercessão. Foi assim com o avivamento com Evan Roberts, foi assim com o avivamento com Moody, foi assim com o avivamento com Reinhard Bonk, foi assim com Po Yong-Chu, foi assim com Billy Graham e vai ser assim com os próximos avivalistas. Eu e você somos a resposta para essa nação. Nós somos, em nome de Jesus, os filhos amados de Deus. Deus se move na terra através de mim e através de você. Seja a resposta, seja Neemias dessa geração. Eu falei aos ouvidos, mas ele vai continuar falando ao seu coração. Que Deus abençoe, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso bom Deus seja contigo, por onde quer que você andar, em nome de Jesus. Amém.